Olá, olá! Que dia especial! Obrigada! Celinha, Andira, Luiz, Débora, vamos lá? Aqui, procurando. Seu nome não aparecia, Débora. Tem essas coisas mágicas. Paulo, gente, que momento especial. Eu acho que eu fiz, aguardando a sua retorno. Eu acho que daqui a pouco Débora vai aparecer. Débora! Oi, turma toda. Viva Hélio, Oi, viva gente! Jússi, viva Viva! as Viva! amizades solares, né, que a gente As chama. amizades são. É, Olha, hoje a gente sabe que é um dia muito especial para todos nós, alunos, amigos, discípulos. Como a gente costuma dizer, irmãos e irmãs em Hélio, né? Eu me sim, sinto completamente felizarda por ter feito parte desde 2012, de forma até meio irregular, mas constante, na medida do possível, dos cursos que o Hélio dava. Primeiro no Parque Lage, depois no Jardim Botânico, e foi lá que eu te conheci. sim. E hoje a gente está aqui com muita gente que vai entrar também. Eu deixei os comentários abertos aqui. O Antônio Gilberto, aluno do Hélio, trabalhou Sim, muito, fez cenários. Viva tem. Hélio, viva Hélio! Viva. E a Até gente está também. com, a Fala. gente tá com as nossas crianças. Eu vou avisar para todo mundo que a gente teve essa ideia realmente entre um soninho e outro soninho das nossas filhas. Sim. A E minha tá elas aqui, estão assim, ó. aí. Ela vai participar. E assim, às vezes a gente levava as meninas para aula de Hélio, né? Por Sim. inesquecíveis cursos, como o Antônio Gilberto está falando aí. Vamos, E vamos fazer como a gente fazia. Hélio era um dia de louvor mesmo. é. Zuarte, obrigada por estar aqui. Será Zuarte é um que. grande artista. Não sei se você conhece ele é um grande artista de Salvador, da Bahia, nordestino do Brasil. Eu tive a honra também de trabalhar com Zuarte e nós, quer dizer, o grupo de artistas plásticos que está aqui presente hoje, eu acho que vai ser uma troca muito especial. Débora, Sim. você quer começar Será que ou a gente você mostra 2 minutinhos do vídeo da Lígia? podemos começar com o vídeo da Lígia? Que tal? Posso mostrar o Vamos, ela não vídeo? pode, Ah, pode sim. tá. Vou começar, turma, porque é um vídeo que a Lígia Veiga, da Companhia de Mistérios e Novidades, fez. E aí a gente vai dar play numa parte que ela lê o trecho do livro do Hélio, Cartas de Mariar, Impressões de Viagem, Caminhos da Criação, na sede da Companhia de Mistérios e Novidades. Ainda não é tarde, meus amigos, para buscarmos o mais novo mundo. Se não dispomos da força que outrora movia o céu e a terra, o que somos, somos um grupo coeso, corações heróicos, fracos no tempo e na vida, mas prontos. Lutar, buscar, chegar, jamais ceder. O governo dos tempos chegou em fins. O ano em que, segundo desceram os deuses, ele voltaria ao seu lar. Recebe, Homero, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Viva Marujá! Vou interromper, então, agora. Viva a Marujada, né? E Você quer até. falar um pouquinho mais sobre o vídeo?
Para dar uma contextualizada para o pessoal do que é. Me corrija se eu falar alguma coisa também equivocada, mas é um vídeo do Porto Aberto, Gamboa de Portas Abertas, que esse ano, por conta da pandemia, não pôde ocorrer fisicamente, ao vivo. Então foi preparado um vídeo e a Companhia de Mistérios e Novidades fez um vídeo celebrando Gamboa, né? A sede da companhia fica na Gamboa, na Rua Pedro Ernesto. Até o Hélio sempre falava que ali do lado tinha um lugar que fazia maquetes de chumbo pequenininhas, ao lado da sede. E então nesse trecho do vídeo, um vídeo por volta de 40 minutos, mas a Lígia Veiga, né, diretora da companhia e aluna do Hélio nos anos 70, que também, assim como muitos de nós que estamos aqui, acho que foram muito transformados, cada um numa vertente. Tem até gato aqui, desculpa. Mas acho que todos a gente fala, né, amizades solares, e cada um se explora. Acho que essa potência do Hélio, né, de nos abrir, de irradiar a luz dele e transmitir para todos nós, né? Então a Lígia foi uma aluna e que criou a Companhia de Mistérios e Novidades depois de uma temporada em São Paulo. E aí nesse trecho ela celebra o Hélio lendo trechos do livro e uma imagem muito linda, né, dele. Muito, muito, muito linda. Tem como as pessoas que estão assistindo acessarem? Como é que faz? Sim, o nome do vídeo chama Cantos da Casa, Memórias, Sonhos, Revoluções. É no canal Portos Abertos. Depois, acho que quando a gente conseguir transformar para YouTube esse vídeo, a gente pode ir colocando os links, né? Sim, para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma live do Arquivo Vivo. O Arquivo Vivo é um projeto em parceria do Instituto Martim Gonçalves e do Grupo de Pesquisa História do Teatro Brasileiro, do PPGAC da Unirio. No Instituto Martim Gonçalves, que foi criado graças ao apoio, o incentivo, e toda a energia artística que o Hélio, eu acho que era um doador universal, né? Ele com certeza era O positivo, porque ele era um grande doador de experimentos, de participações, e o Instituto Martim nasceu graças ao apoio dele. Então, é uma parceria do grupo de pesquisa que a gente vai colocar no YouTuber do grupo de pesquisa também, né, com as referências, com todo o material. Eu pensei eu pensei em conversar sobre algumas impressões, mas aí eu pensei em falar uma coisa meio careta, assim, sobre a formação mesmo dele, sabe? Então, 21 de outubro. Débora, também, veja só, a gente pode... Eu vou explicar para o pessoal. De forma mágica, uma amiga de Débora, ela se atrasou, né, Débora? Sim. E ela já devia ter chegado. E ela vai demorar 20 minutos. Mas a gente quis começar no horário, porque, né, a gente é assim mesmo, de começar no horário. Ele brigaria com a gente se a gente se atrasasse. Você lembra? Ele era o primeiro a chegar. Ele era o primeiro a chegar com a mala cheia de novidades. Parecia um mago fantástico. Nossa, tantas amigas que a gente conheceu lá, não dá nem para listar todo mundo, mas assim, olha, Celinha, Laís, uma galera que chegava bem cedo, né? Sim. E aproveitava e ficava ali, ele querendo consertar, fazer um set. E a gente chegava cedo e ele era o primeiro a chegar. Se a gente atrasasse um minuto, ele reclamava. Mas você estava falando do dia 21 de outubro também? Pois é, 21 de outubro de 1941, né? Eu estava fazendo uma... sei lá, sabe aquelas apresentações caretas que a gente também... Quem me conhece um pouco sabe que eu adoro improvisar, eu adoro sair do roteiro. Mas aí sempre eu saio do roteiro porque tem sei lá, uma linha mestra que me sustenta e me permite voar e tal. E aí eu estava fazendo uma revisão sobre a vida de Hélio. Hélio, ele trabalhou muito jovem, né? Ele se lançou muito jovem para a história do teatro brasileiro. Tá aí chegando cedo, Laís não. É verdade.
tá aí sempre chegando cedo e pegando o primeiro lugar da fila e brigando um pouquinho se sentasse no lugar dela. Eu tô vendo aqui os comentários. Então, assim, para mim, olha só, eu vou começar assim. Vamos começar de alguma forma. Para mim, foi muito fácil pegar a estante. A minha estante está aqui, né? Ela não está atrás de mim. Geralmente, o pessoal coloca a estante atrás, né? Como fundo. Mas eu gosto de colocar a estante na frente, porque a depender da conversa, eu vou puxando os livros. Aí ontem, que a gente disse assim, vamos fazer essa live a despeito dessas estruturas que a gente não está tendo, foi muito fácil recolher primeiro, uma documentação gigantesca que está no Instituto, e metade doada pelo Hélio, e em segundo lugar, recolher livros que ele inspirou, que ele pediu para comprar, que ele levava para aula. Hélio transpirava inspiração, né? E assim, para mim é fascinante a variedade de artistas técnicos diferentes que tinham na aula dele, sabe, Débora? Tinha tudo. Sim. Tinha ator, diretor de iluminação, iluminador, né? Diretor de cinema, de vídeo, admiradores, gente que trabalha com poetas. A primeira impressão que eu tenho de entrar na aula, e aí eu disse isso, que eu ia fugir do roteiro, porque eu tenho que me transportar para 2012, que foi a primeira vez que eu tive aula com ele. E eu eu acho que caiu uma grande ficha na minha cabeça. Eu tenho trabalhado há 25 anos com grandes artistas, né? A Bahia tem grandes artistas. Eu tenho trabalhado com um grande diretor também há 25 anos, que muita gente conhece já, porque ele veio trabalhar com o Instituto e na Unirio também, com o PPGAC, que é o Evaldo Hackler. E eu desconhecia o que era unir tão profundamente a prática em sala de aula, sabia? Sim. Hélio fazia isso como ninguém. Eu acho incomparável. O que eu tive com ele como experiência de ensino, eu não tive com ninguém mais. Desde o primeiro momento, e Hélio a gente sabe, ele falava, ele dizia, gente, eu tô tão cansado, eu estudei até o último minuto para dar aula. E era verdade, né? Era verdade. Ele passava a semana inteira estudando para aula, que era no domingo, mas teve um tempo que foi no sábado, né? Eu acho que, enfim, quando... Até fazendo um pequeno resgate, né? Eu também comecei a ser aluna em 2011, mas teve, acho que, um movimento, assim, que ele foi convidado pelo Amador... Ele foi professor, né, nos anos 70, na Belas Artes, mas Martins Pena, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e ficou Unirio um pouco na década de 80, e depois interrompeu a atividade docente e retomou nos anos 2000. Pelo que eu, né, estudei, alguém também, se eu falar alguma coisa equivocada, que eu vejo que está assim, bastante gente acompanhando, o Amador Pérez fez um convite para ele dar uma aula na ESG, daí foi onde o Luiz Henrique conheceu o Hélio Eschbauer, passaram a trabalhar juntos. Depois também em uma atividade da Unirio, houve um convite da Lídia Kozlowski para uma fala dele, que até é o Vazio na Cenografia, que tem vídeos muito interessantes no YouTube. E depois teve um movimento da Unirio que até fez essa revista, e o vídeo Revista Cronos, e o vídeo O Mago da Cena. E daí, em 2006, até também aparece no vídeo da Lígia Veiga, o catálogo da exposição dos Correios. Dos Correios. Eu estou tentando achá-lo. Aqui, achei, desculpa, gente. Teve, antes disso, essa exposição no Parque Lage, o Jardim da Oposição, celebrando as aulas dadas nos anos 70, o início do trabalho do Gershman. E aqui até tem algumas fotos, acho que eu vou abrir, porque daí aparece todo mundo. O Igor, Persec, o Luiz, a Marieta, até a Marieta Espada, que, enfim, acho que a gente está fazendo, como eu falei para os amigos, um certo freestyle para tentar lembrar de todo mundo, de tudo.
E eu também não estava nesse momento dessa exposição, mas a Dedé, né, super, que nos acolhia sempre, sim, o Parque Lage foi bem depois das aulas, sim, mas obrigada, Luiz, por corrigir, a exposição enfim, eu tô aqui tudo junto ao mesmo tempo, vou tentar achar as fotos. Eu vou pegando aqui, depois eu queria achar também um trecho da revista Cronos, que para mim é super forte, de quando eu tive contato com o pensamento de Hélio. Enfim, aqui aparece. Vou mostrar aqui um pouquinho. Vamos ver. Que tem o Hélio, essa foto fantástica. A Thaís. E eu vou tentar. Desce. Ops. Isso. Tá vendo só ele tá aqui à direita da gente. Perdão, gente, agora sim. Isso é no teto do Parque Lage. Sim. A gente sabe que a Thaís tá aí, mas eu acho que a gente nunca acha direito a Thaís. Já viram? A Márcia tá falando aqui, né, Márcia? Betinha, gente, um beijo. Que é uma reunião da família. É uma reunião de família, da grande família que Hélio formou, né? De vários alunos, colegas, parceiros, amigos. Correios 2006, porque Parque Lage depois do JB, depois voltou para o JB. Sim. Isso. Em 2011, 2012, eu acho que era no JB, porque eu fui lá. Foi a primeira vez que eu tive contato com a disciplina. Depois eu tive as aulas em 2012 no Parque Lage. Ficou, acho que uns 6 anos no Parque Lage, se não me engano. E aí depois no JB. Não foi 2011 no Parque Lage, 2006 nos Correios. E no JB, o Jardim de Epicuro foi no JB, que eu acho que foi em 2015. Ah, posso mostrar essas fotos? Porque acho que muita gente que está aqui... Beijo vamos lá. Deixa eu tentar enquadrar, gente. Desculpa a luz. Eu vou passando porque foi... Sim, aqui é Hélio de Costas. Isso, os cursos aqui, ó. Ui. Betinha. Ops. Eu não tenho, sabe? Perdão. Eu quero um desses. Alguém tem um duplo para me dar? Para eu botar no acervo do Martim, eu não tenho. Do Instituto Martim, não tenho. Perdão, gente. Tá muito... Aqui. A Lígia e o Hélio, né? Não, aqui é outra pessoa. Acho que é a da Benê Domingos, aqui embaixo. Se eu não me engano. Esperem que alguém deu uma sequência boa aqui, ó. E aqui, ó. A sequência exata. Correios, Teatro Poeira, JB, Jardim Botânico, Parque Lage, voltou para o JB. Isso, obrigada. Essa é a sequência da volta, né? Dos cursos livres. Débora, você está pesquisando o Hélio professor. Sim. Não é isso? Você está pesquisando que trecho especificamente dele como professor? No mestrado, com orientação da Lídia e fazendo até como uma certa continuidade até da dissertação do Luiz Henrique, o momento de quando ele, nos anos 70, deu aula na Escola de Belas Artes, depois na Martins Pena e depois no Parque Lage. Não cheguei ao momento da Unirio. E agora, no doutorado, eu estou estudando o momento dos anos 60 e 70, que daí seria a produção que ele teve concomitante com Martim Gonçalves. E estou verificando que, além de alguma... Enfim, já tinha anotado que ele... Em documentações que existem nesses livros que a gente está tendo acesso aqui, mostrando que, por exemplo, quando eles produziram na Venezuela, teve um curso junto, mas também quando eles produziram no MAN do Rio, eles também fizeram, durante o momento da temporada da peça, fizeram um curso no Bloco Escola do MAN. Essa informação ainda tem um pouco inicialmente, mas que eles juntos, teve um período, no início desse ano eu entrevistei uma aluna de ambos, a professora Dalila Santos,
E assim como todos nós, assim, enfim, nós duas estamos aqui falando, mas acho que todos que foram alunos falam muito de como tiveram sua trajetória profissional muito iluminada e transformada depois dessa convivência com sendo aluno de Hélio, né? Uhum. E Desculpa, eu te não, interrompi. fala. Não. Mas esse Não, momento que eu estudei no mestrado mais dos anos 70 e no doutorado vou estudar o momento anterior, anos 60, anterior. começo dos anos 70, sim. Eu queria de novo apresentar só rapidamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo, na verdade, um encontro em louvor a tudo não, um encontro em louvor a um dia muito especial, que seria os 79 anos de Hélio Eschbauer. A gente vai, com certeza, preparar em conjunto com todos os amigos, ex-alunos e colegas, algo muito especial para os 80 anos. Por conta da pandemia e por nossas condições pessoais também, a gente está se virando nos 30, com filho, com gato, às vezes sem estrutura. Confesso para vocês que a ideia, formato, a gente estava querendo fazer alguma coisa há muito tempo, né? Não Sim. deixar o aniversário dele passar em branco. Mas como a gente tem o mecanismo arquivo vivo, que ele existe dentro do Instituto, aqui através do Instagram, a gente disse, vamos fazer uma troca de informações e convidar os alunos que puderem assistir. E por isso aqui está aberto também para vocês participarem. E na medida do possível eu vou ler, porque quando ele for transformado em vídeo, que vai para o IGTV e vai para o YouTube, não fica, né, a escrita. Mas se eu ler, fica na memória. Então, isso também é importante. O que vocês estão falando aqui, eu estou tentando ler para que ele fique na memória de alguma maneira e faça parte desse grande caleidoscópio que é montar uma figura tão grandiosa como Hélio, que teve várias fases, né? Agora, acho que é de importante, assim, e meio que constante, na verdade, ele sempre foi um artista professor. Parece que o ensino, né, ele estava muito ligado, muito cedo ao processo criativo dele. Era uma coisa que ele falava também. Eu acho que tem a ver também com a personalidade muito bondosa e generosa. Ele foi um dos artistas mais generosos que eu conheci. Eu sei que eu estou usando um dos mais o tempo inteiro, mas hoje é dia, né? Mas ao mesmo tempo é uma pura verdade. Eu convivi com muitos artistas, trabalhei com muita gente e eu vi em Hélio uma bondade, uma generosidade, uma vontade de partilhar. Ele se interessava pelos nossos projetos, né? Você falava com ele alguma coisa. Eu estou fazendo isso, estou montando isso, estou criando aquilo. Ele já ia procurar o material, né? E trazia, e ficava muito chateado quando era exatamente numa aula que a gente faltava. Não sei se você lembra disso. Totalmente. Meu Deus! Justo hoje Lembra eu disso? carreguei esse peso e não sei quem não veio. Assim não dá. Até para falar dessas pessoas super que também dão, gente, minha bateria. Não sei se a gente falou aqui, talvez, da Regilan Deusamar, que também é uma pesquisadora, que continua, ela fez mestrado e doutorado sobre a obra de Hélio, e também tem uma prática artística dela, acho que muito iluminada pelo tempo de aluna. O Antônio Vieira, que também falamos aqui, né? Amador Pérez, Denise Veller, Cecília Modesto, que aparece no vídeo da Unirio. Acho que até esse momento que a Ju está falando enfim, momento não, mas a importância da atividade docente, que nos parece que para o Hélio era uma força vital, assim, acho que era uma pesquisa combinada, né? Que ele se alimentava e trocando com os alunos no Cartas de Mariária, eu estou tentando achar, por isso que às vezes meu celular dançou aqui, porque eu estou procurando, que ele fala da importância da atividade docente dele nos anos 70, da troca com os alunos, né, que ele também aprendia. E isso que é essa generosidade enorme, né, que a gente vê, que é um artista que estudou com Svoboda, teve uma vivência em Cuba, né, para quem, acho que muitos aqui sabem de toda a trajetória,
Hélio é essencialmente um renascentista humanista por excelência, sempre generoso, um verdadeiro filósofo, Amador. É E essa verdade. troca, né? Ó, Diga. eu vou pegar carona no que você está falando, que o Amador trouxe, e vou fazer aquela apresentação caretinha, meio que só para a gente. Talvez, eu sei que tem gente nova também chegando aqui, né, e a gente faz assim um compacto. Ele era aluno de filosofia antes de viajar para a Tchecoslováquia. E ele viaja para lá, ele nasceu em 21 de outubro de 1941. Eu só queria fazer um parêntese meio bobo, mas não menos importante. Ontem foi o dia do arquivista. E eu divulguei essa live para vários grupos de amigos arquivistas e falaram assim: nossa, ele tinha que nascer próximo do dia do arquivista, porque ele tinha o arquivista, alguém que sabe, que vai para as referências fundamentais do Brasil, do mundo. Ele trazia isso nele e eu achei fantástico, eu queria lembrar isso também. Entre 1962 e 1966, ele viaja para a Tchecoslováquia, ele estuda com Svoboda. Eu nunca sei se é Svoboda ou Svoboda. Na República Tcheca, ele mora em Praga. Ele recorda que ele viaja de navio, não é isso? Porque ele disse que tinha umas coisas que eram muito marcantes para a sensibilidade dele, que era fazer essas viagens pela costa, né? E ele disse que ele vai parando, para na costa africana e vai chegando no mar Adriático e aí então sobe para a Europa. E cada viagem dessa não é só pessoal, mas de referências, né? Frente ao próprio contexto, tá travando um pouco você. Eu não sei se está me travando. Não, acho que a internet aqui, Mas você tá com bateria? Perdão. Bateria tô, mas a internet oscila. Perdão, gente. Então, tem essa entrevista aqui, ó, na Folhetim. Eu sei que está ao contrário, muito provavelmente. Hélio Eschbauer. Eu marquei várias coisas aqui, mas eu gostaria de lembrar nessa imagem aqui. Olha só. Eu tô com a mesma página. Você está com a mesma página? Tá o Luiz, tá o Hélio. Doris Hollenberg. Luiz Henrique. A gente está falando de todo mundo assim, como se todo mundo fosse, hein? Vai parar na internet e ninguém. Tá o Luiz, tá o Hélio. Tá o Luiz Henrique Tavares. Ele é diretor da Escola de Teatro hoje. Tá aqui o Hélio Eschbauer. Aqui tá a Doris Hollenberg. Aqui, se eu não me engano, tá a Fátima, né? Fátima Saad. Essa entrevista ela foi feita em 2006, exatamente para o lançamento da exposição nos Correios, se não me engano. Me corrijam também embaixo, eu vou ler se tiver alguma coisa enganada. E assim, ela faz um resgate de vida e obra, já antecipando um pouco a entrevista, a exposição, e é muito bom, é muito rico, porque ele faz um apanhado, né, conciso sobre o início da carreira dele como cenógrafo, como estudante de cenografia, né, como ele se lançou nisso e por quê, como é que vai se aproximando, por que ele se aproxima do teatro. Na verdade, ele assistia teatro, ele sempre foi de uma família muito afeita às artes visuais e cênicas. E aí ele fala sobre teatro guignol na Praça Ceserdelo. E aí ele tem essa oportunidade de 61 para 62 viajar para a República Tcheca, passa 4 anos lá, exatamente quando tem um golpe militar. E isso é discutido na entrevista, né? Como é que é voltar para o Brasil, encontrando um outro Brasil. E ele fala, tem umas perguntas muito interessantes, eu acho que tem a ver com esse. Ele responde várias vezes. Eu tinha uma curiosidade filosófica sobre tudo isso também. E aí ele herda também, por mais que ele não tenha terminado filosofia, parece, ele herda. Eu não sei se ele terminou, Débora. Faculdade de Filosofia. Filosofia não, ele justamente sai, o Luiz falou, a entrevista da Folhetim foi feita um pouco antes da entrevista dos Correios, acho que a Folhetim saiu em 2006, mas a entrevista foi realizada então em 2005, né, Luiz? Preparando no momento que já estava trabalhando para fazer a exposição. Ele estava cursando Filosofia na Universidade do Brasil, né, que depois tornou o FRJ, ali no centro, e
Aqui, acho que na entrevista da Cronos, o Hélio comenta de que ele não foi que ele abandonou, mas ele foi viver outras experiências nesse sentido filosófico, né? E até na entrevista ele diz que fala, eu saí do Brasil nesse momento da ditadura, mas ele foi para um lugar que muitos amigos receavam. Em um lugar que estava vivendo um momento socialista. E o Amador está dizendo, não podemos esquecer a Expo sobre Svoboda no antigo ou futuro, quando ele coordenou essa bela mostra. Olha, sim. Eu vou ler uma... também... fala. Não, eu só ia ler, mas ao mesmo tempo não quero te cortar. Mas assim, a Fátima pergunta sobre essa relação mestre-aprendiz dele, Svoboda. E eu acho que essa relação, que é muito cara ao próprio Hélio e aos seus alunos, ele consegue manter, mas ele descreve um pouco como é que foi aqui, né? Eu não vou ler tudo para não ficar chato, mas vou falar algumas coisas de memória. Em primeiro lugar, ele foi o primeiro aluno de Svoboda. Então, assim, foi um aprendizado para os dois, essa relação, né, de alguém que está aprendendo com alguém. Ele diz que Svoboda tinha 40 anos quando ele chegou e ele já era um grande nome. Hoje, eu tendo 44 anos, eu acho 40 anos um menino. Sabe assim? Sim. E aí entra-se na minha cabeça, caramba, e vem cá, e Hélio tinha 20 anos. Porque foi de 61 para 62. Sim. Então, assim, foi no auge de uma energia vital, né? Onde o sumo de um conhecimento, e a gente vai vendo pela descrição das aulas que ele tinha, como era pesada a rotina. Num determinado momento aqui, ele descreve, né, que acordava às 5 horas. Eu acordava às 5 horas da manhã. No inverno, na Tchecoslováquia, ainda é noite. E descia uma enorme colina, pegava um bonde e andava 1 hora até os ateliês da Ópera Nacional de Praga. Mas eu estava encantado, né? Trabalhava nos ateliês com marcenaria, eu acho isso importante também a gente descrever o lado prático do ensino, prático literalmente, né? Maquinal. E que ele sempre valorizou muito. E nos meus próprios estudos sobre as escolas de teatro no Brasil e sobre o ensino no Brasil de modo geral, a gente vê como a gente, brincando, a gente cai no academicismo. Né? Brincando, a gente escreve uma tese de doutorado, mas a gente não monta um espetáculo assim, não. Sabe? Claro, eu estou fazendo uma ironia bem perversa, inclusive para mim mesma, mas a gente sabe, por exemplo, que as pontuações de órgãos hoje, como a CAPES, como o CNPq, sobretudo a CAPES, as pontuações para o academicismo, elas são muito mais fáceis de serem observadas, notadas. E esse lado prático de montar um espetáculo, nem tanto. Então, ia para o ateliê de marcenaria, de serralheria, de pintura, ia aos ensaios da Ópera de Praga às 11 horas, depois desmontava todos os cenários, aliás, como é. Aí ele emenda aqui, como é no espaço profissional, né? Você monta e desmonta. E desmonta. Era um sistema de repertório. Eu acho que poucos de nós aqui vivemos isso. O que é um sistema de repertório, montar, desmontar, montar e desmontar, e hoje cada vez mais difícil. Várias óperas em balés em 3 teatros diferentes, como se fossem 3 teatros municipais do Rio de Janeiro. Um funcionamento de fábrica. Eu estou na página 110, se alguém um dia quiser olhar. Ele escolhia um autor, o Svoboda, para que eu estudasse. E esse era o estudo. Lia todos os livros, estudava a época do autor, a época da peça. E aí depois eu começava a fazer ensaios técnicos, desenhos técnicos e maquetes. E levava para ele ver. Eu era um pequeno construtor, mas estudava profundamente os autores. Quer dizer, essa relação que ele levou até o último, né? Não tinha nada de... Como é que eu posso dizer que não tinha nada de acadêmico? Que é que hoje, para mim, isso é muito notório a diferença. Né? A gente está preocupado em discutir conceito. Qual o conceito de luz? Qual o conceito de cenário? Sabe?
E eu acho que tanto o Svoboda como o Hélio e muitos outros que eu gostaria de falar aqui agora, eles estavam mexendo na carne viva do teatro, né? Eles estavam transformando isso e eles não. Eles realmente tomavam cuidado para não fugir para a verborragia do ensino, que eu acho que existe muito hoje nas nossas universidades. Eu sou conhecida por fazer essa crítica, né? E eu falava isso muito para o Hélio, e Hélio era um homem muito gentil e diplomático, mais gentil ainda, né? Porque não queria. Tomava muito cuidado com a crítica ao trabalho do outro, mas eu, como atriz, me sentia extremamente ofendida com o que eu via. Né? Assim, nossa, mas as pessoas estão academicizando demais, a gente tem que ver a prática acontecendo. E ele viveu até a última aula fazendo disso a prática, o ensino e a arte dele. Não quero me alongar mais, não, hein? Interrompe. Sim, eu estou procurando aqui no livro, no Cartas de Mariar, quando ele fala também dessa vivência com os alunos. Mas, enfim, vocês viram que eu tô num dia meio furacão, então eu separei os livros, mas não consegui deixar o trechinho exatamente. Eu vou aproveitar enquanto você procura, para passar para você. Passar para você. Mas achei um trecho que até tem a ver com a gente, século XXI, que ele fala. Organizávamos em grande festa exposições conjuntas de cenografia e indumentária com as professoras e artistas Rosa Magalhães e Maria Augusta Rodrigues, com obras dos alunos frequentadas por toda a EBA. Ao contrário do tempo acelerado do século XXI, tudo ocorria mais lentamente naquela época. A pesquisa era realizada nas bibliotecas, consultando grandes enciclopédias e ensaios impressos. Víamos nos cinemas os filmes clássicos, os alunos trocavam livros, compravam nos sebos, lia-se muito mais. Havia mais tempo, vivíamos de andante moderato para allegro moderato. A piacere, não se corria contra o relógio, não tínhamos a sensação atual de estarmos sempre atrasados e o tempo correr muito rápido. Enfim, é que eu peguei esse ponto justamente dessa questão das bibliotecas, que também o Hélio, como você falou, sempre trazia livros, querendo compartilhar conosco, com os estudantes, o saber, né? Não guardar para si, mas difundir. Mas... O Amador está trazendo aqui umas coisas muito bacanas, muita gente está trazendo muita coisa, mas eu vou, como vai subindo também, eu vou tentando ler. O Hélio apontava os lápis do Svoboda, um exercício constante de humildade e admiração por seu mestre. Eu queria falar tanta coisa sobre isso. E eu queria falar sobre a generosidade, humildade, que eu realmente achava... Me fazia paralisar. Assim, várias vezes eu achava que eu era fã, né, demais. Assim, eu ficava meio parada olhando o Hélio dando Todos aula. Nós, eu também acho que... Assim, meio que... Eu não queria que ele pensasse que eu estava apaixonada por ele, mas era um tipo de paixão, a melhor das paixões. Mas o que na Ampu teve um seminário, né? Nós duas nos encontramos na Ampu, que é um seminário de história. Desculpa, gente, cabeça de mãe na pandemia tá assim, parafuso virando. Vambora. Mas enfim, vou falar a sigla, Ampu. E justamente eu comentei esse aspecto da filia, né? Um termo grego, mas que também muitas pessoas que foram alunos dele me falaram nesse sentido de um amor. Porque acho que nós que fomos alunos vamos falar assim, nossa, mas... Não tá meio exagerada? Não, eu amo meu professor e amo meus colegas e a gente se chama de amizades solares porque realmente a gente compartilha assim, acho que tem essa iluminação vinda de Hélio e a gente quer guardar e quer continuar poder o que a gente, cada um da sua maneira, trouxe para si. Acho que muitos dos alunos se tornaram professores também. Acho que nesse sentido de continuar essa corrente de busca do saber, enfim, é um amor mesmo ao saber, à troca. Mas sabe que eu tô me acavalando com você para concordar e dizer também o que eu trouxe aquele trecho do Mestre e Aprendiz, porque em primeiro lugar é o seguinte, nós perdemos de um modo geral na universidade
guardados raríssimos casos, que são aí muito pessoais, mas não na estrutura, a relação mestre-aprendiz. E o que eu notava em Hélio é que ele manteve vivo a relação mestre-aprendiz que ele teve também com outras figuras. O Svoboda foi um deles, o Martim Gonçalves foi um deles, por mais parceiro criativo que eles tenham sido juntos, né? Existia uma diferença de idade entre eles, notável. O Hélio falou que aprendeu muito com o Martim, também era uma diferença de 20 anos. O Martim já era um homem extremamente viajado quando eles começaram a trabalhar na relação diretor e cenógrafo, né? Que é uma relação que ele mesmo diz aqui na entrevista da Folhetim, que precisa ser uma relação de extrema intimidade e de compreensão da cabeça do outro, porque senão há brigas. Então, né? Então você está construindo algo em comum. E a briga dos egos é muito fácil. Então eu quis lembrar essa parte da relação mestre-aprendiz, porque eu acho que é o que a gente, eu, você e todos nós, às vezes descrevemos sem rotular. Era uma relação entre mestre e aprendiz. Sim. De uma parecer uma individualidade, parecia que ele era só nosso, não é só meu. Tipo, ele era meu, ele era seu, e ao mesmo tempo ele estava fazendo para todo mundo. Porque ele estava muito preocupado com o que cada um realmente tinha a oferecer. E eu sinceramente, eu tenho essa sensação quando eu vejo o depoimento. Olha, eu poderia falar aqui da Adriana, da Ana Pinho, da Bel Lobo, Celinha, Cláudia, da Lina, Laís, Lu, mais de 25 pessoas, Vivi, Márcia Beatriz. Gente, é uma lista enorme. Eu vou esquecer o nome de algumas pessoas, mas não me leva mal, porque o meu celular perdeu o nome. Aí fica o número. Então, assim, eu tô aqui abrindo, né? Sandra, tanta gente. E quando eu vi elas falando, quando eu as via falando, era assim, gente, parece que ele está dando uma aula individual para cada uma das pessoas. Porque ele realmente ouvia o problema, digamos assim, estético e estilístico que você tinha a oferecer. Igor Persek, desculpa. Sim, Ele ouvia e ele trazia uma solução original, única para você, ou uma dica, ou uma... por isso que nessa loucura, quando a gente resolveu ontem fazer, eu disse assim, vou pegar alguns livros aqui. Eu abaixei 25 livros. Eu disse, não, para. Mas eu só vou mostrar alguns, não sei se eu vou ler. Porque tudo foi tudo indicação dele. Deus do céu. O Amador aqui está falando, acho que em algum momento a gente falou do Igor Persek, sim, que sempre estava assim, mais, enfim, sobrinho de Hélio, mas sempre presente também como esse mestre-aprendiz. E acho que nesse sentido que a Ju está falando, enquanto você pega o livro também, um pouco do que a gente está falando de estruturas, né? O academicismo e essa forma de teoria e prática juntas, e de como tinha esse olhar para cada um dos alunos. Então, querer saber o seu interesse, aos poucos ir depurando, e o livro é para você, leva, estuda e prepara um trabalho. E tinha esse convite e desafio, assim, e faça, e produza uma matéria, enfim, uma leitura, mas uma materialidade a partir dessa sua leitura. Ele realmente tentava observar o que era seu daquilo ali. E ele tinha, né, Mas você sabe que eu tô falando isso e tô ouvindo a Dalila Santos ao mesmo tempo falando sobre Martim dando aula. Porque, né, não é? Os dois, quando davam aulas juntos, e o Martim, muita gente que eu ouvi. Para contextualizar para todo mundo, porque a professora que eu entrevistei no início do ano, em janeiro, agora de 2000, ela foi aluna na Escola de Belas Artes, tanto de Martim Gonçalves, quanto de Hélio Bauer, de Rosa Magalhães, Maria Augusta e Pamplona. E falou muito dessa parceria dos dois dando aula, como tinha essa busca. A própria Dalila ficou com o livro de Martim, porque foi um momento justo o ano 72, ele faleceu em 73, e essa mesma generosidade, não, leva, estuda lá na tua casa, depois você me traz. E, enfim, ficou com ela, mas como tem e também esse interesse de, enfim, ela falando, ela acho que não participou desse grupo que nós todos aqui temos mais uma intimidade de amizades solares,
mas é como se fosse um de nós, porque os relatos coincidem muito nesse sentido de que, como professor, essa busca da potencialidade de cada pessoa, indivíduo, poder florescer, poder irradiar. E isso é muito claro, assim, né? No mestrado eu entrevistei 8 pessoas, convivendo com essa turma aqui, a gente mantém algum contato, também é muito claro, e conseguindo ter contato com essa aluna do início dos anos 70, é uma fala que está sempre presente, né? Dessa importância de ter sido aluna de Eliot Bauer, e no caso da Dalila também, de Martim Gonçalves, como eram pessoas que buscavam a essência e buscavam só potencialidade para falar, vem, vamos junto, vamos dar as mãos que a gente vai junto, e acredite na sua potência criativa. Eu só vou dar uma pontuada aqui, que é o seguinte, a nossa live, ela tá para acabar. Eu não sei exatamente quando. Pois é. Uhum. Mas assim, Débora, e aí eu convido a todos vocês, claro. Uhum. Eu acho que a gente pode entrar mais um pouquinho, se Débora puder, não sei. Tá. Você eu também pode? Um pouquinho. Mas já que tá para acabar, posso ler um trecho da entrevista da Cronos? Porque nesse sentido eu tô com 23 do que eu li também, livros aqui. Não, nesse sentido que eu li do século XXI, que o Hélio comenta, eu lembro que até que ele falava, até talvez aqui onde eu tô tem muito ruído, porque tem um monte de oficina, motor, e eu lembro que ele falava, como motor é uma invenção tenebrosa, mas na entrevista Cronos, tinha ao final, a última pergunta que a Lídia faz foi um grupo de pessoas, né? E, enfim, eu vou falar só a Lídia, porque também foi um primeiro contato que eu tive com o Hélio, lendo essa entrevista por indicação de uma amiga, Laura Reis, arquiteta cenógrafa, que trabalhava com Serrone, e me passou. E depois eu fui adquirindo um monte de livros, mas o que o Hélio diz no final da entrevista, no início, né, ele sempre... enfim, a pergunta da Lídia é, Hélio, queria agradecer a sua presença enormemente e encerrar esse nosso encontro com uma última pergunta clássica. O que você teria a dizer para os jovens cenógrafos, estudantes que estão começando a carreira hoje? E o Hélio diz, para estudarem muito, sempre, a vida inteira, observarem a qualidade de seu trabalho, o rigor de seu trabalho, a lucidez de seu trabalho, terem coragem para continuar. Nós estamos em épocas muito difíceis. E quando você fala em futuro, eu sinto saudades do futuro. Uma frase escrita no ateliê da arquiteta Lina Bobardi, com quem eu trabalhei nos cursos do Parque Lage que foram elaborados com ela. Na sala de arquitetura dela tinha a seguinte frase, saudades do futuro. Uma licença poética da relatividade do tempo. Mas é isso que eu digo, coragem de seguir vivendo e acreditar na vida. Enfim, nesse nosso momento, o Hélio passou pelas guerras, mas... Guerras não, a Segunda Guerra, né? O pai dele, ele no livro relata muito, né, dos bombardeios que tinha que apagar a luz no Rio de Janeiro, porque tinha... enfim, e nesse escuro da brincadeira, brincavam de teatro de sombras. Uhum. Então, também acho que ele não está conosco exatamente agora na pandemia, mas a gente está num momento difícil, talvez parecido com os anos 70, né? Enfim, eu pelo menos sinto assim, perdão se uma coisa individual minha, gente, mas... e é isso, a gente seguir criando juntos, né? Acho que esse encontro que eu e a Jussi também pensou, vamos fazer do jeito que for possível, porque tá um momento muito difícil para todos nós, né? Cada um individualmente, mas ainda assim a gente buscar algum caminho de criação, buscarmos manter essa nossa rede. Também a Jussi fala muito das formigas, né? Que quando tem a tormenta se abraçam, e acho que sim, Luiz, cada vez mais com saudades do futuro, mas a gente acho que é uma rede, se a gente puder, cada um de nós continuarmos abraçados e acho que produzindo, até para os meus ex-alunos também, porque acho que, como eu falei, muitos de nós a gente se tornou professores também, acho que nesse desejo de continuar criando em conjunto. Desculpa, eu li ao mesmo tempo. E para os meus alunos eu também falo, às vezes a gente se fala pelas redes sociais, eu falo, segue criando, eu não sei, porque é um pouco, até para a gente fugir da loucura, que às vezes está sempre conosco, né? Acho que assim,
Tem momentos que a gente não se sente bem, não só pela pandemia, pelas adversidades econômicas, porque é verdade, a gente não vai dizer que não tem, tem. Claro. Então, para os alunos jovens, para nós mais velhos, que todos nós, né, estamos com dificuldades de ordens diversas, mas buscar seguir criando, até se a gente não tem possibilidade de criar coletivamente, fazer solos, né, Jussi? Acho que tem, por exemplo, um amigo nosso, Roger, que está nesse caminho, você... Enfim, mas seguir desenhando, seguir fazendo maquetes, né? Que o Hélio também estimulava muito uma criação tridimensional. Fazer uma caixa, pegar uma caixa de sapato. Até, bom, não sei se vai dar, desculpa, Jussi, me empolguei agora no final. No começo eu estava muito desconcentrada. Por favor. Nada. Nesse... Eu estou comentando, eu estou fazendo assim para algumas pessoas que estão falando. E estou fazendo assim para quem... Mas eu estou ouvindo e acho que vai... Além das publicações que a gente foi falando, do Jardim da Oposição, o folhetim, tem um do Parque Lage que chama Imagem em Questão, que tem também uma entrevista com o Hélio, de 2012. E nessa ele fala muito de colagens do Kurt Schwitzer. Ai, desculpa, gente, também eu não estou conseguindo pronunciar direito, mas... E nesse sentido de criar... com o que é possível, né? Então ele também falava, até tem um exercício, é que eu não vou achar, também fora isso, gente, eu me mudei, mas criar com... Ele teve um exercício que ele fez conosco, eu vou achar, peraí que tá fácil, esse eu sei onde tá, desculpa. Mas que ele guardava uma caixa de retalhos de maquetes dele, né? E daí ele escolheu uns pedaços de maquete de retalho, assim, coisa que normalmente a gente joga fora, né? Muita gente joga fora. E ele falou, não, cada um você vai ter que fazer uma composição com esses retalhos de... Com esse retalho. Sim. E daí, desculpa, gente, eu tô aqui me movimentando, abrindo a pasta. E me pareceu, depois pesquisando, muito parecido também com os exercícios que o Svoboda dava para ele de composições mais abstratas. Eu vou mostrar o meu, mas eu lembro que cada um fez o seu nessa aula. Então, a base ele não dava, mas eu vou mostrar aqui. Vejam se dá para ver. O enquadramento tá bom? Puxa para cima um pouco para ver mais geral. Tá só a ponta assim? Isso. Agora sobe o celular mais. Um gato. Agora tá bom? Agora tá bom. Mas enfim, são retalhos que ele... assim. E daí ele pediu para marcar o eixo... vertical, o eixo horizontal, as diagonais, tá muito sutil a lápis, né? Mas eu fiz e depois ele falou para cada um fazer. E a peça que ele me deu já tinha essa dobra, por exemplo. E aí eu fiz ela podendo abrir e fechar. Mas eu acredito que muitos dos colegas também tenham exercícios. Eu lembro quando eu entrevistei a Celinha, a Beth, eles tinham um material guardado. Enfim, Amador também tem uma lembrança muito viva. Denise Veller, Thaisa Zambuja, Paloma Nisquier, não sei se a gente falou, Paloma também, além do Luiz Eduardo Pinheiro, que também eu entrevistei. Deixa eu pegar aqui a... Gente, vocês vão me perdoar por não ter falado o nome de todo mundo. O Igor, o Luiz, né? A Marieta, que até tem um canal Cenogravando e faz aniversário hoje. Até coincidência, só coisas acho que dessa filia, né? Coisas a Marieta faz celestiais. aniversário com o Hélio, o Luiz faz com o Paul Klee, e eu nasci quando... Que Luiz? Luiz Henrique? Luiz Henrique. O nosso Luiz ou outro Luiz? Luiz Henrique. Não, é porque eu tenho alguns amigos, o Luiz e outras pessoas que fazem, enfim, no dia do Paul. Desculpa, a gente também tá... Mas é que acho que tem essa coisa que é meio cósmica, bacana, né? Verdade, assim, verdade. Eu lembrei do dia do arquivista ontem, porque a menina falou, ele era um arquivista das estrelas. Eu falei, não pode perder essa. É isso mesmo, dia do arquivista. E, enfim, não sei se a gente abre outra ou quando encerrar. Ainda não marcou. Não marcou? Ainda não marcou, não. E aí, eu não sei se vai dar para falar. Eu não vou ler, claro, que eu fiquei ontem me deliciando. E, bom, assim, Cartas a um Jovem Poeta, eu acho que de Rilke, ou todo mundo que frequenta aqui nosso ambiente, ou não, mas enfim, são referências que mais ou menos todo mundo tem, né? Eu já tinha esse livro.
E aí o Hélio pegou e falou assim: tá, não leio o livro, leio o prefácio. Que o prefácio é da Cecília Meirelles. E assim, a Cecília Meirelles teve uma importância muito grande para o Hélio, na verdade, todos os poetas brasileiros. Ele era um homem completamente devotado à cultura brasileira. Eu acho que se eu penso em Brasil, algumas pessoas vêm assim rapidamente na minha cabeça. Claro que por conta da minha pesquisa vem Martim, todo o acervo que eu tenho Uhum. dele, e vem Hélio, porque o amor, né, e o conhecimento profundo das diferenças entre cada poeta, aquilo me deixava assim, como é que eu posso dizer? De calças curtas. Porque a formação, por mais que eu tenha sido CDF a minha vida inteira, por mais que eu tenha sido estudante assim, casquinha, eu não tinha recebido aquilo na escola e eu achava que aquilo era um absurdo, sabe assim? Eu achava, onde é que a gente estava quando a gente não aprendeu isso tudo? E ele aprendeu, e ele falava pra gente, eu aprendi na escola. Eu Uhum. pensava, você sabe que aquelas aulas dele faziam a gente viajar para 9 planetas, né? A gente, quando estava Sim. Mercúrio, daqui a pouco a gente estava na Era até difícil Venezuela. voltar depois para a vida concreta do agora eu Era. tenho que preparar o almoço. Você fala, nossa, mas A eu estava gente, na biblioteca, enfim, de Alexandria, eu estava na isso, Grécia, eu a gente estava. estava com Hipátia, porque as É, conexões que ele fazia é, eram muito tocantes. Às vezes eu fico com um pouco de medo de falar sem fazer. A vontade, ó, uhum, 27 segundos, 25 segundos vai acabar. hum. Isso, Luiz, para Hélio Martim foi o mais brasileiro dos diretores. Eu tenho esse trecho aqui. Eu queria falar a ele, porque está na tua entrevista também. Sim. Luiz, bom, Luiz, você falou de uma coisa que prometo não demorar, mas eu vou pelo menos ler o que o Hélio falou sobre Martim, porque eles trabalharam juntos 10 anos, e é esse seu recorte de trabalho. Não chegou a ser 10 anos exatamente, não, né, Débora? 9, Não, eu talvez. acho que é 8, entre 8 e 9, me parece. Entre 8 e 9. 66, 60, 68 a 72. Ou, quer dizer, tenho que ver agora, desculpa, gente. Realmente, sim. Vocês viram, né? Até segundos atrás eu tava correndo atrás de uma criança com skate. Tem uma parte Dói. dessa Mas, entrevista que a que o Luiz fez referência, e é uma pergunta do Walter. Ele faz assim: a partir da concepção do diretor para um dado espetáculo, como é que você relaciona com as demais áreas criativas envolvidas no processo? Como um iluminador, por exemplo. Aí ele responde assim: olha, no começo da minha atividade como cenógrafo, página 121, nós, uhum, os diretores, fazíamos a luz como como o eletricista do teatro. Não existia ainda a figura do iluminador. Isso nos anos 50, né? Virado para os 60. Não se alugavam equipamentos adicionais para o teatro, contávamos apenas com o equipamento disponível na casa, antiquado ou não. Nunca se deixou de fazer teatro por falta de um equipamento ultramoderno. Aliás, isso é uma outra coisa de Hélio, sem querer comentar, já comentando, hein? uhum. Ele fazia. Ele não queria que a gente desse desculpa para nada. Lembra assim? Não, Sim. isso é matéria, e com essa matéria você vai criar, E né? ao mesmo tempo não é qualquer coisa, tinha um rigor. Você vai Ah, criar, claro, mas com uma do qualidade. resultado. Do Sim, resultado. porque até esse trecho. Você vai. Posso comentar? Pode, pode. Não, que você falou dessa assim, o que temos em mão, vamos aproveitar a melhor e Da melhor forma. da melhor forma. Mas não era também porque acho que tem. E ele transitava, né, dos teatros com melhores recursos tecnológicos, dos com menos recursos e ainda assim o que esse espaço, falando até mais de cenografia, enfim, das coisas que eu li, né, talvez até Luiz, outras pessoas me corrijam, mas me parece, da convivência, de vendo alguns espetáculos que ele montou, vou entender a potencialidade e a limitação do lugar. E o que isso é possível. E vou tirar o melhor. Exatamente. É. Então, enfim, para os meus alunos, eu falava muito da montagem de Pelé e Melisande. Enfim, tem diversas óperas no Municipal, a Flauta Mágica que ele conseguiu montar, que eu não pude ver. Então, como eu vi Pelé e Melisande, eu falo, acho que talvez com mais propriedade. Que foi no Teatro Municipal de São Paulo, que ele usou o palco giratório, construiu, e, enfim, as varas, o elevador do palco, e, enfim, usando esses recursos
de uma caixa cênica com diversos recursos, mas em outros lugares que talvez não tivesse, ou até num teatro de rua, que por vezes ele também montou, sei que com a Lígia Veiga mesmo, com a Companhia de Mistérios e Novidades, como nós tiramos partido, né? Usando um tecido grande que vai ser o mar e que também ele vai se condensar e depois vai se abrir. Claro. E acho que também nesse aspecto que você leu, desse trecho da Folhetim, e que você falou do Brasil, dos mais brasileiros, citou Cecília Meirelles, que acho que também, enfim, acho que da minha pesquisa, que até sempre com muita troca com você, e acho que até eu falei da minha dissertação como uma continuidade de um aspecto da dissertação do Luiz, e também acho que o doutorado, enfim, essa rede de filia e de pesquisas e de todos juntos. Então, também o doutorado que eu estou iniciando como entre a minha dissertação e a sua tese de doutorado, né, um espaço temporal, pegando essa parceria de... Ele era um corpo extenso. Sim. Ele é um corpo extenso que atravessa o teatro do século XX quase que inteiro. Né? Como fruidor, menino fruidor, como ele mesmo dizia, eu era uma criança que gostava de teatro. Sim. E aí no livro dele ele fala, né, sobre isso, sobre as tias e os tios que levavam para assistir teatro. Ele atravessa anos 40, ele pega o velho teatro, ele chega no século XXI, né, e tenta fazer uma conexão com esse século XXI. Eu diria até de forma até mais basilar, que eu poderia dizer, tendo um e-mail, sabe? Que muita gente resiste, né? Muitos colegas, professores mais antigos não querem ter, tendo um celular, entrando no Google para entender como é que funcionavam as imagens, e aí mergulhando nesse grande oceano de referências, que é o Google, que ele no final, quer dizer, que numa das últimas aulas que eu assisti, ele falava assim, a gente só para porque quer, porque uma coisa... leva... Não, e leva esse sentido também que você está falando da tecnologia, assim, de incorporar uma tecnologia para também continuar nessa pesquisa, né? Porque às vezes ele dava bronca. Não fica a noite toda na internet vendo bobeira. Entra na biblioteca tal que está com o acervo, vai ver filmes enfim, de ópera, aqueles agora me veio à cabeça que eu conheci com ele, Sacha Val, não sei se eu vou pronunciar direito, que também eu sei que mesmo alguns alunos que não Sacha Vals, que é um grupo de balé da Alemanha, enfim. Mas como ele também nos mostrava coisas que tem na internet super ricas para dar exemplos audiovisuais, né? Ele era essa potencialidade. Isso, exatamente. Que ninguém se iluda, ele era um homem com muitos objetivos. Ele não estava ali para se perder ou se, né, apenas navegar. Ele não era um náufrago. Ele era um navegador de águas profundas. Ele estava querendo chegar numa ilha muito distante e sabia procurar pelas estrelas o caminho. Por isso, Cartas de Mariar, né? Por isso, Cartas de Mariar. Gente, a gente disse que não ia demorar. Eu queria dizer que eu vou colocar 3 referências aqui, porque tem outros caminhos para a gente procurar. A primeira coisa, eu vou tentar colocar isso além do IGTV, que só tem acesso a quem tem Instagram. Eu vou colocar no YouTube do Martin Company, que também foi uma ideia que veio junto com o Hélio. Hélio falava muito da Shakespeare Company, que é uma famosa livraria, biblioteca, espaço de acolhimento de artistas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em Paris. E aquilo me impressionava muito, me impressionou muito. E aí ele falou assim... Aí, num determinado momento, eu falei assim, eu também quero fazer isso, então o nome do lugar vai ser Martin Company, porque é grande companhia que chega para agregar com suas qualidades e características. Então, Martin Company, vocês podem procurar pelo Google. Essa entrevista vai demorar um pouquinho, mas ela vai para lá também. Hoje mesmo eu espero que ela esteja no Instagram. Queria fazer referência a um curso inteiro do Hélio que eu transcrevi, que foi no Parque Lage. Foi do brinquedo Ludus Lud. E por algum motivo a gente chamava também o Jardim das Delícias, ou foi porque ele mostrou do Bosch, em algum momento ele mostrou. Na minha cabeça foi Celinha que falou, alguém falou assim, o Jardim da Delícia é aqui a gente, no Jardim do Parque Lage. Aí eu batizei o nome é um blog, tá com todas as aulas, fotos, referências, tudo lá. E também tem o Instituto Martim Gonçalves, que tem
página na internet. E por isso que eu queria falar agora o que o Luiz falou. Por que mais brasileiro? O Hélio fala, né? Martim era o diretor mais brasileiro dos brasileiros que eu conheci. Ele fala, ele era pernambucano e conhecia profundamente o Brasil e suas artes populares. Era um desenhista e foi amigo de escritores importantíssimos, como Cecília Meirelles, olha cá, olha a rede fechando, João Cabral. Martim morou com João Cabral em Santa Teresa quando chegou logo no Rio, vindo de Pernambuco, antes de João Cabral ir para fora do Brasil, né? Murilo Mendes, muito amigo também de Martim, Jorge de Lima. Começou a carreira como pintor e cenógrafo, estudou em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Em Oxford, se formou em desenho e cenografia. Eu estou com um livro do professor do nosso professor. Eu estou com o livro do Vladimir Polunin, que foi professor de Martim, que, né, de certa forma foi professor de Hélio, como ele mesmo dizia, em muitas matérias, e que é nosso professor. Então, assim, eu acho que a gente é bisneto aqui, é uma geração que a gente tem uma expressão dessa na música, né? Eu apertei a mão de quem apertou a mão de Bach. Sabe? Eu apertei a mão de quem apertou a mão, de quem apertou a mão de Bach. Porque essa linhagem, ela é muito importante, ela continua através da prática. Montou Nelson Rodrigues, muito bem. E é dele a mensagem histórica, a montagem histórica de Bonitinha Mas Ordinária. Gente, é muita coisa que tem aqui nessa entrevista, eu aconselho que vocês leiam. Eu vou mostrando aqui uma coisinha enquanto você vai falando. Que é o tem verso... essa entrevista aqui que eu falei, né? Ele disse assim, você já leu cartas, eu sei as cartas todas de Rilke, leia o prefácio de Cecília Meirelles, eu aconselho todo mundo que leia também o prefácio de Cecília Meirelles, mas diga. Não, eu estou mostrando aqui o verso do Cartas de Mariária, é uma colagem que ele fez, que aparece aqui, Svoboda, página de lousa do próprio Hélio, que essa questão das colagens, que ele próprio, que eu citei no final da live anterior, Chegança do Almirante Negro, e como ele, o Kafka, Praga, Villa-Lobos, Pau-Brasil, esse sentido de colagem, de fazer com que temos à mão, seja um retalho de maquete, seja recorte de revista, e também, mostrando imagens, a Marcinha, antes de ir embora, fala da maquete do Rei da Vela, que aqui também na revista Cronos, o Hélio comentou que tinha 2 páginas com cor que poderiam ter, então, que seriam a contracapa da revista, a página interna, né? Então, nessa parte tem o Rei da Vela, que ele fez em 67, aqui é a foto da maquete, que também foi remontada em 2017, com Luiz, Carila, participou o Renato Borg na primeira temporada, enfim. E foi para Praga na quadrienal do ano passado. E aqui também o Percevejo, que daí também nesse sentido de uma multiplicidade artística, né? Que aqui era o catálogo, o programa da peça, e que o Hélio fez essa arte também com desenhos, colagens, aqui, né, a capa de um livro da Bauhaus, desenhos, colagens. Então, acho que o Brasil, palavras, amor, o Percevejo, circo, Teatro do Sina, poesia, cinema, Mayakovsky, Caetano Veloso, música, SNT, as naves espaciais, a lua, a geometria. Acho que esse sentido bem também é o teatro, mas muitas linguagens e esse sentido de, como cenógrafo, buscar uma identidade de tudo que envolve o espetáculo no qual ele estava trabalhando, né? Por isso que, por exemplo, no Percevejo tem todo esse desenho artístico também feito por ele. Luiz Muniz Lu, será que é Luiz Muniz o nome? Ele está lembrando aqui que nas exposições do MAN, na gestão Marcelo Rezende, sem verba, nós usávamos a luz de serviço. Isso mesmo, é um pouco sobre aquilo que a gente estava falando, né? Inspirados em Linda e Martim, claro, ele está falando aqui também, claro.
incrível isso. Eles aprenderam. Tinha uma coisa que a Lina e o Martim falavam muito, que era fazer teatro em tempos de guerra. Uhum. Sabe? O Martim falava em várias entrevistas, porque ele viveu na Inglaterra nesse período, de que eles não paravam de fazer o teatro e caía bomba, assim, sabe? Eles esperava a explosão e continuar. Então, e fizeram teatro com o Teatro Incendiado na Bahia, que é algo conhecido, eu acho, da historiografia do teatro brasileiro já, o Castro Alves. E aqui no MAN, em construção. Eu acho que eu queria dizer que em 40 anos de profissão, 40 não, calma lá. Quantos anos de profissão? 50 anos de profissão. O Hélio montou 130 espetáculos de teatro, 13 exposições, ganhou 28 prêmios. Entre eles, ganhou a Trilha de Ouro da segunda Quadrienal de Praga, que é um dos prêmios, é o prêmio, né, mais importante na área de cenografia mundialmente. E fez com que ele entrasse na história da cenografia mundial e, graças a isso, fizesse uma série de textos e documentários que eu sei que rolam pelo mundo, várias pessoas já me falaram sobre ele. Usava vários recursos, mas sobretudo a metáfora, o livre pensamento, a liberdade de criação e a livre interpretação. Ensinou na EBA, na EAV do Parque Lage, na Unirio. Sabe quem eu soube hoje que foi aluna dele na Unirio, que disse que queria assistir essa live, mas estava dando aula? A Angela Reis. Ela me falou também. Ela falou, Júcia, eu fui aluna dele 1 ano e meio, foi maravilhoso. A gente começou a falar e ele deu aula só sobre a Grécia. Eu falei, meu Deus, que inveja! 1 ano e meio só. E aí, quer dizer, começava sobre a Grécia, é o truque. E parava nas estrelas, como sempre, né? Ateneu de Caracas, que foi na Venezuela, quando eles montaram o álbum de família e ganharam vários prêmios. Aliás, a Quadrienal de Praga, ele ganhou graças a três cenários. Álbum de família, que foi dirigido por Martim, Verão, também dirigido por Martim, e La Celestina. Foi bem naquela faixa de alta produção dos dois. Deu aula no MAN do Rio de Janeiro, com pena que ela é uma puta, não. Ele ainda não estava, foi Lina que deu. Salomé. E na Martins Pena. Gente, tem sempre muito mais coisa para falar, né, Débora? Sim. E no ao vivo, pela internet, a gente fica um pouco ansioso, mas eu espero que um dia a gente dê ao vivo e a cores uma aula, sabe, conjunta sobre as nossas referências e a gente se reúna o mais breve possível para falar sobre os nossos mestres e os mestres deles e fazer toda essa linhagem viva. Eu acredito muito nisso. Obrigada por seguir produzindo. Sobre quaisquer... Honrando a criação deles e honrando essa sabedoria, né? Em breve vai ser possível. Do jeito, enfim. Ou como em tempos de guerra, vamos... Como eles comentaram, né? Se for com sombra, se for... Vamos ver. Verdade, é verdade. Débora, obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, essas 1.500 pessoas que estiveram com a gente. Olha só, a gente se vê. Eu vou gravar isso lá, de novo, mais uma vez, no Instagram. E com certeza vou tentar colocar no YouTube do Instituto Martim Gonçalves, que se chama Martin & Company. Obrigada, gente. Qualquer coisa, temos os nossos e-mails. A gente é facinho de achar, né Débora? Sim. A gente é facinha. Basta procurar no Facebook, a gente já acha a gente. E a Jusilene gente responde... Santana e Débora... Nem seja cozinhando, né? Nem gravando, a gente responde. Nem seja cuidando de criança com skate. Obrigada pela compreensão do início, gente. Júcia e todo mundo. Espero que a gente tenha honrado um pouquinho a memória dele hoje, nos seus 19 anos. Que ele esteja num ótimo brinde. Um brinde num ótimo lugar. E um grande beijo para Dedé. Um grande beijo para... Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada.